tudo bem? Eu sou a Mari Barbosa, essa é a Irília, e nós estamos aqui para gravar um episódio do Petcast, do Pet Saúde, um programa entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. No tema de hoje, nós traremos os efeitos do machismo e do racismo na saúde mental das profissionais de saúde no SUS. E trouxemos aqui hoje a enfermeira Ana Paula Machado. Bem-vinda, Ana. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Quero primeiro parabenizar o projeto, né? Projeto incrível, acho que vai inspirar muitas pessoas. E vou contar um pouquinho da minha história, né? Posso começar com um pouquinho da minha história? Então, eu sou enfermeira, inclusive sou enfermeira aqui da casa da PUC. Estou muito feliz de estar aqui. Já fiz bodas de prata esse ano, ou seja, 25 anos de formada. Depois, ao longo da minha história, eu fiz mestrado na Universidade Federal do Paraná, em saúde coletiva, que tem muito a ver com o que a gente também vai falar hoje, né? Atualmente eu sou gestora, né, pública, trabalho em uma unidade de saúde de Curitiba, que fica lá no distrito do SIC, e é uma unidade de saúde no modelo da Estratégia Saúde da Família, que acredito que vocês já conheçam, usei, né? E dentro disso a gente vai estar conversando muita coisa aí, já que esse tema que é importantíssimo, né, o machismo e o racismo, em especial, né, contra as mulheres pretas, mulheres negras, né. Então a gente vai estar aí abordando algumas coisas, talvez até da minha experiência, da minha vivência, Sim. né, no SUS. Uhum, perfeito. E para começar, a gente gostaria de saber como você percebe a presença do racismo e do machismo no ambiente de trabalho? Olha, desses 25 anos, né, de formada, eu já passei por vários locais de trabalho, né, então desde da área hospitalar, eu trabalhei já em hospital, maternidade, trabalhei em banco de sangue também, e depois agora esse ano eu estou fazendo 20 anos de prefeitura de Curitiba, né, Secretaria Municipal da Saúde. Então eu já vivenciei muitas questões, né, em especial com o machismo, né, como na enfermagem ela é uma das únicas profissões que a gente sai, e a gente só sabe disso depois que se forma, que a gente sai líder de equipe, né, supervisor de equipe. Então você vai ter uma equipe para comandar, que é a equipe técnica, né. E eu lembro bem, assim, de toda essa minha vivência, da minha experiência, por ser chefe de equipe, sempre ter algumas questões relacionadas ao machismo, né. Da gente ter que sempre estar sendo, tentada ou então alguém, dizendo para você que você não é capaz de fazer, uma atribuição, uma atividade, né. E infelizmente isso eu tive várias experiências ao longo da minha vida. Junto com isso, eu por me declarar uma mulher preta, né, acabava que isso misturava em alguns momentos, né, algumas experiências negativas, né. Por fato de eu ser mulher, né, de escutar: "Você não consegue fazer isso, né, isso não é da sua alçada", ou, "Você faz isso, pior do que outras pessoas", né. E também pela minha cor, né, pela cor da minha pele. E lidar com isso não é muito fácil, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma família espetacular, meus pais me criaram de uma forma com a minha autoestima lá em cima. Eu sempre lembro de que meu pai e minha mãe sempre falaram: "Você é linda, a sua cor é linda, então minha filha, você não nunca vai depender, né, de, ter que resolver alguma coisa em detrimento da cor da sua pele, porque você é uma pessoa, você, né, tem personalidade". Meus pais deram, né, estudo, deram condições, né, e isso não é muito, normal na sociedade que a gente vive, né, porque existem aí vários estudos de que a população negra tem condições muito menos favoráveis, né, do que a população branca. E aí a gente vai olhar IBGE, enfim, né, a porcentagem que tem da própria população brasileira. Então, a educação, ela é sim a base de tudo, né. Agora, além da educação, é você ter um ambiente familiar favorável
para que você possa ter autoestima, autoconfiança, né, para que você leve isso ao longo da sua vida, é muito importante, né. Então, eu acho que a primeira base minha foi da minha casa, para eu poder enfrentar as questões todas que eu vivenciei ao longo da minha experiência, né. E claro, com a educação, você ter também subsídio, né, técnico em especial, né, técnico, acadêmico, para que você responda as questões do dia a dia, né. Não sei se deu pra gente Mesmo. esclarecer a teu. Obrigada. A partir dessa realidade que você trouxe, né, das suas experiências, como que você enxerga que essa discriminação impacta no bem-estar emocional e psicológico dessas profissionais que lidam com isso no dia a dia? Impacta muito, Uhum. né. Vamos pensar o seguinte, nós mulheres já temos aí uma dupla, tripla jornada, né. Sim. Normalmente, porque além de sermos profissionais, né, estudantes profissionais, já somos mães, né, somos esposas ou então mães solo, temos aí um grande número de mulheres, né, que são mães solo, eh, enfim, tem uma carga, né, emocional já da própria sociedade, né, quiçá uma mulher preta, né. A mulher preta, até pelas condições de ter mais, vamos dizer, oportunidades. E aí eu quero pegar um gancho de oportunidade, né. Hoje eu sou concursada, né, mais de 20 anos, mas se a gente for olhar o panorama, inclusive na Secretaria Municipal da Saúde, eu sou a única gestora preta que a Secretaria Municipal da Saúde tem, né. São 108 unidades de saúde, com mais outros demais equipamentos, mas eu sou a única mulher preta. Opa, alguma coisa tá errada, né. Eh, tá errada a Secretaria Municipal? Não, né. Tá errada a questão toda de como isso é trabalhado, né. Eh, acho que a gente teve aí não só essa questão do impacto na saúde emocional, mas principalmente na saúde física, né. Então, primeiro, falta de autoestima, né, baixa autoestima, as mulheres depressivas, né, e aí a gente pega um gancho das outros transtornos mentais, como bipolaridade, transtorno do humor, e eu acho que agora que é o mal, antes a gente falava muito do mal do século, que era a depressão, hoje é a ansiedade, né. Então a ansiedade tem aí trazido diversos impactos fortíssimos, não só para a pessoa, mas ao entorno dela. Então imagine a família, imagine a equipe e quando lembrando, né, ainda da minha profissão, a equipe também sofre muito quando tem um profissional que está completamente, desestruturado, desequilibrado, né. E mais ainda o nosso paciente, né, que é o nosso cidadão que busca o serviço da saúde, né, usuário do SUS. Imagina ele ser atendido por um profissional que tem, né, todas essas questões que eu acabei de falar, né. Depressivo, baixa autoestima, né, não sabe se posicionar, às vezes não sabe se colocar, às vezes não sabe indicar um tratamento mais, né, ali ideal, se perde na conversa, às vezes maltrata o cidadão, né, e isso tudo no impacto que vem lá de trás, né. Então, além dessa acho que é para além disso tudo, acho que quando a gente fala de racismo e machismo, tem muitas coisas enraizadas, né, e que estão até muito ligadas lá atrás, lá na infância, né. Como que foi aquela menina preta na escola, né, onde todas as outras estavam brincando e a menina preta sozinha. Eu não tenho essa imagem na minha infância, é interessante isso, eu estou falando isso, mas não é da minha vivência, eu não tive isso. Mas eu fui começar a sentir a questão do racismo, olha que interessante, aqui na faculdade. É. Né. Quando eu entrei na PUC, foi muito interessante, que a minha turma, claro, era uma turma de mais ou menos 90% de mulheres, mas eu era a segunda mulher preta na sala. Tínhamos 2, né, éramos em 2. E eu lembro que né, 25 anos atrás é como é hoje, né, mas assim, essa coisa de vai fazer trabalho com quem, então na hora de formar os grupinhos, eu sempre sobrava com a minha segunda colega, né. E, enfim, estava tudo bem até você começar a perceber,
né? E como lidar com isso. Então, volto a dizer, base familiar importante, né? Além disso, lembrar que saúde não é só também as questões físicas e biológicas, né? Lembrar da espiritualidade também, que é muito importante. Eu acho que ao longo de toda a minha vida, eu sempre estive muito ligada com as questões da espiritualidade, né, de me manter, numa linha, né, de raciocínio de ter alguém que cuida de mim, né, que é maior do que tudo, né, acreditar em algo maior. Então isso também me ajudou muito ao longo da minha carreira aí e dos impactos que eu tive. Posso contar uma historinha? Claro. Quando eu fui coordenadora de enfermagem de uma maternidade que agora, não é mais maternidade, que era o Hospital do Bairro Novo, isso foi em 2001, e eu era coordenadora de enfermagem lá. E eu lembro que a gente recebia muitas visitas de pessoal de fora, né, porque como era um hospital de container, não sei se vocês conhecem, mas é um hospital que foi feito, né, à base de container, então ele recebia muitas visitas. E a gente recebeu uma vez uma visita, um pessoal, de fora, não lembro se era alguém da Europa, assim, era um grupo da Europa. Só que vieram pessoas do estado também da Secretaria do Estado para acompanhar a visita. E eu não falo outra língua, minha língua é só português, não infelizmente não estudei inglês e outras línguas. E aí vieram as pessoas que estavam interpretando também e tal, e tinha uma pessoa da Secretaria do Estado que estava também, só que aí a hora que chegaram na maternidade para a gente receber e fazer a visita, fazer o tour com eles para a gente mostrar os locais, eles chamaram então pela coordenação: "Ah, então quem que vai acompanhar, tal?". E eu já estava no local, né, eu já tinha me apresentado como coordenação. "Não, mas vai lá chamar a coordenadora então", falaram para mim. Falei: "Mas eu sou eu". E a moça me olhou dos pés à cabeça, assim, e na hora eu senti que aquilo foi realmente né, um ato de racismo, né, de discriminação, tipo, como assim uma mulher preta ser uma coordenadora, né, de um estabelecimento que vai receber uma visita, né. E aí eu me posicionei enquanto, né, "Não, sou eu sou a coordenadora, algum problema? Tem algum problema de eu acompanhar a visita? Porque quem sabe de todas as questões aqui do equipamento sou eu, né, e tá tudo bem?". Né, e daí a pessoa: "Não, não, tá tudo bem, tá". Mas isso ficou marcado para mim, né. Então é interessante como que a gente tem que lidar, Sim. né. E assim, talvez, quem tá aqui me ouvindo só vai saber quem veste a cor da pele. Sentir o racismo é só para quem veste essa pele, né. Então precisa ser dito, precisa ser falado, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar que tem meios de denúncia, né. Hoje a gente tem uma legislação mais robusta, mas a gente não pode se calar. É maravilhoso ver que você tem a experiência e conseguir trazer isso pra gente, né. E pensando nisso, a partir desses impactos, quais são os sinais e sintomas que você observa desse desgaste mental que as pessoas têm? Acho que em primeiro lugar o mental, né. O mental, e aí, assim, agora me colocando como gestora, os afastamentos, né, então as pessoas começam a se afastar do trabalho, sempre detestado, sempre com a cabeça mais baixa, não claro que daí não produzindo, né, como uma pessoa, né, saudável, vamos pensar assim. Então, a gente percebe vários, né, acho que na saúde mental em especial, né, pessoa que sempre está triste, sempre está, mais chorosa. E aí, é claro, né, gente, vamos, pensar, se eu estou falando de um profissional da saúde, que deveria estar bem, né, para poder cuidar de outras pessoas, a gente também tem que fazer com que ele veja que ele não está bem, porque às vezes a pessoa não se percebe, né. Ela veio ao longo da vida passando por achando que isso é normal. "Ah, é assim mesmo, eu sou assim mesmo. Não, mas é que eu sou triste mesmo. Ah, mas é que eu sempre fui depressivo", né. Então a pessoa vai entrando num círculo, né, é como a violência, né. A violência e aí vamos lembrar que as mulheres pretas são as mais violentadas também, né. Estruturalmente, institucionalmente, eh
dentro da própria casa, né? Eh, como lidar com isso precisa, além da força de vontade, mas precisa ter todo um serviço estruturado para que possa, dar subsídio, né, para essa mulher, né, se reerguer, se levantar, enfim. E eu acho que a gente precisa, enquanto gestão, ter esse olhar também mais, humanizado, mais sensibilizado, ter essa sensibilidade. Às vezes até de dizer: "Ó, Mari, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo?". Entender um pouquinho isso, né. Não só lá na técnica em si, no Hum. dia a dia em si, mas tentar ouvir um pouco, né, e ver se a Uhum. pessoa consegue se abrir com você para você poder indicar os melhores tratamentos, o melhor caminho, né, que ela possa ter. Aproveitando esse seu olhar de gestora, a gente queria até falar um pouco sobre as instituições também. O que você acha, se elas têm o suporte adequado, como você tem essa experiência como gestora, a gente queria ouvir um pouco sobre A isso. gente teve aí um progresso muito grande, Uhum. né. Na própria saúde hoje a gente tem, né, nosso departamento de gestão de pessoas, Uhum. né, a gente tem a saúde ocupacional, né, a medicina do trabalho, que favorece que essa não só a mulher, né, mas qualquer pessoa possa estar trazendo as suas questões, né. Eh, mas acho que o maior avanço que nós tivemos nos últimos tempos foi a própria política étnico-racial, né. Hoje eu faço parte, eu sou conselheira do Conselho Municipal da Uhum. Política Étnico-Racial e, claro, junto com isso toda a legislação que hoje é muito mais robusta do que lá atrás, né. Então, trazendo que o racismo é crime, né, a própria discriminação, a própria questão do machismo também. Mas em especial falando, da raça, né, das etnias e das raças, a gente tem hoje o CREAFRO, né, não sei se é de conhecimento de vocês, que é um setor que acolhe, né, todas as denúncias de racismo, independente seja pela instituição, né, seja dentro de uma instituição, mas qualquer pessoa hoje em Curitiba que se sentir discriminado ou que passar por um momento desse, pode Uhum. buscar o CREAFRO, né, que é um setor que tem ali pessoas especializadas, né. Tem a psicóloga lá, tem as pessoas que estão ali, profissionais que estão lá para acolher e também fazer as demandas jurídicas, Uhum. né. Lembrando que não é só também o acolhimento, né, do tratamento de saúde da pessoa que também está vivendo, né, essa tristeza, essa angústia, essa depressão por conta do racismo. Mas também, né, acionar a legislação vigente, né, acionar os órgãos competentes, Uhum. né, como fazer a denúncia, como a polícia militar, enfim, o que for necessário para fazer, boletim de ocorrência Uhum. e tudo mais, né. Então, acho que a gente teve um grande avanço aí, né, da própria política e de colocar isso em ação, porque não adianta ter uma legislação e ela não ser implementada e não ser, né, colocada em prática, né. Então isso teve a gente teve muito avanço. Precisa de mais? Precisa, não está completo não, né. Uhum. Inclusive, assim, a gente tem feito várias capacitações, a própria gestão faz várias capacitações, todo ano lembrando lá de novembro, né, o Dia da Consciência Negra, mas a gente tem feito na saúde capacitações voltadas para os profissionais da saúde também, como lidar com isso e também saber as nomenclaturas, a questão da autodeclaração, né. Hoje com a vinda dos imigrantes também, a gente tem muitos imigrantes no nosso território, né, no Brasil, ainda mais em Curitiba. Eu trabalho numa área extremamente vulnerável, eu tive um aumento da minha população de 20% de imigrantes, venezuelanos, haitianos, cubanos, e lembrando que quando eles vêm para fazer o cadastro, isso a gente sempre todo dia como a minha sala, assim, é junto com aonde eu faz o cadastro, então as agentes comunitárias estão ali, eu sempre falo: "Lembrem que a questão da raça e cor é autodeclaração, então precisa perguntar para o cidadão como que ele se percebe". E aí pegando esse ganchinho também de como se percebe, isso é muito interessante, porque infelizmente ainda a gente percebe que as pessoas não se percebem. E isso é triste, né. Mulheres pretas que não se percebem como mulheres pretas, não se autodeclara como pretas, né. E isso tem muito a ver, voltando lá atrás, né,
como que isso foi conversado em casa, como que é esse tema em casa, quanto que essas pessoas também sofreram, né. Então eu busco sempre falar com os nossos profissionais na minha unidade, mas isso já é uma dinâmica da própria gestão, né, de capacitações sobre a questão da importância da autodeclaração e da importância desse dado estar dentro do prontuário, do cadastro do paciente, até porque isso gera também indicadores para a gente, né, indicadores de saúde que são importantes para que a gente possa aí estabelecer mais pesquisa, como vocês, né, estão fazendo pesquisa, do quanto de mulheres pretas, né, temos no município, né, quanto aí depois poder fazer uma ligação, quanto de denúncia que tem, enfim, né, e isso facilita muito para que a gente possa ter aí, pesquisas legítimas, né, e não, ter um achismo: "Ah, eu acho que", né, Uhum. não sei se Perfeito. Perfeito, obrigada. Uhum. E como que você acha que esses profissionais podem buscar fortalecer essa saúde mental deles? olha, acho que tem que buscar ajuda. Acho que a partir do momento que a pessoa, né, se sentir ali com alguma dificuldade, eh, seja de ir até o trabalho, né, ou pensar assim, só de pensar: "Putz, tem que trabalhar hoje", né, ter uma tristeza. Tem muitas pessoas que têm, às vezes, uma tristeza antes de sair de casa para chegar até o trabalho, porque pensando o que que ela pode, passar lá, né, quais são as consequências disso tudo. Então acho que primeiro a pessoa se autoperceber, Uhum. né, então: "Tô percebendo que eu não tô bem", peça ajuda, não é vergonha pedir ajuda. Né, porque a gente é ser humano, a gente nós somos não somos autossuficientes, a gente precisa do outro também, né, ainda mais na área da saúde, porque para eu poder cuidar bem do outro, eu preciso estar bem comigo. Uhum. Então, existe todo um estigma também na questão da saúde mental, né. Então imagina que eu vou pedir ajuda, imagina que eu vou, começar a tomar uma medicação controlada, por exemplo, um psicotrópico, né. Uhum. Nossa, não sou louca, né. E aí começa a vir esses estigmas e o próprio preconceito, né. Então, pedir ajuda, né, nós temos serviços para isso, inclusive no SUS, né, a gente tem, toda uma rede especializada, né, as nossas redes de atenção começa na atenção primária, mas a gente também tem toda a parte especializada, né, Uhum. os CAPs, né, os profissionais, os psicólogos, enfim, né, que estão ali para também dar essa essa base, né, essa ajuda, essa segurança também da pessoa que para que ela possa voltar a fazer as suas atividades. Uhum. Então, acho que o primeiro lugar é isso, pedir ajuda, né, se perceber e pedir ajuda, né, para que os serviços possam fazer o papel deles também. É isso. Perfeito, obrigada. E para finalizar então, a gente queria saber um conselho que você daria para mulheres que estão aí se formando, estão iniciando na área da saúde, já se deparam, né, com esse tipo de discriminação, com esse tipo de preconceito dentro da área de saúde, né, que como você disse, tem bastante. Primeiro, fortalecer a autoestima, Uhum. né, precisa fortalecer a autoestima, se autoconhecer, né, não esquecer da espiritualidade, né, de ter uma base de, de confiança em algo maior, né, também. E claro, né, conhecimento, ter a educação, como eu falei, é a base de tudo. O conhecimento é aquilo que ninguém te tira. Então, é interessante porque ao longo da minha carreira, a mulher preta sempre tem que mostrar a mais. Por que será, né? Em tudo que ela vai falar, ela sempre tem que falar algo que possa impactar a mais do que a mulher branca. Então, o conselho que eu tenho para dizer é isso: fortaleça sua autoestima, fortaleça sua base espiritual. Se não tiver, principalmente familiar, né, que familiar ajuda muito, Uhum. com certeza, apoio, mas também vá atrás de conhecimento. Conhecimento transforma e o conhecimento liberta. Legal. É isso. Perfeito, obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada por trazer os seus conhecimentos hoje. Agradeço do coração mesmo. E se você quiser saber mais sobre o assunto, pode abrir o nosso Petbook. E é isso. Obrigada, gente, e até a próxima.